Boa noite, bem-vindas, vamos chegando. Bem-vindas, bem-vindas. Quarta-feira, estamos aqui de volta. Boa noite, Lívia. Tudo ok? Estão me ouvindo, me vendo direitinho? Conexão tá ok? Vão me falando aí, me dando feedback inicial. Oi, Clarissa, boa noite. Kelly, bem-vinda. Lívia, tudo ok, né? Que bom. Gente, como sempre tem gente nova, eu vou fazer aquele lembretezinho inicial que a gente sempre faz nossas lives segundas e quartas aqui às 8 da noite. A gente sempre tem temas relacionados à moda, a se vestir bem, a estilo pessoal. Não é só uma coisa superficial, a gente fala muitas vezes de maneira muito profunda até, né? Quem participou da live de segunda-feira viu que a gente falou sobre questões que geralmente não são abordadas. O Ezra chegou na hora, que bom, foi verdade. Hoje você conseguiu. E a gente fala sobre coisas que são muito profundas também, e a gente também fala de dica, de coisa prática, de coisa que a gente vai usar ali na hora de montar o look. E outras são construções, são entendimentos que ajudam a gente a fundamentar, a criar uma base interessante para a partir disso conseguir construir um estilo próprio. Porque nem só de dica se constrói um look. A gente precisa, na verdade, de muita fundamentação, a gente precisa entender muito quem a gente precisa entender da parte teórica que tem por trás. E a dica, o truque de estilo, a maneira de dobrar a barra da calça, ou então de ensacar a blusa, tudo isso é tipo cereja do bolo. Isso daí vai ser o detalhe final que vai finalizar ali a composição e tal, mas você tem que ter essa base toda construída, você tem que ter esse entendimento do que é moda, quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, como se valorizar. Vilma, já te respondo, tá? Então, a gente faz essas lives aqui para poder aprofundar um pouco mais nos conteúdos. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas lá nos meus stories, onde vocês podem mandar as dúvidas. E lá eu respondo rapidinho. Às vezes pego uma imagem na internet que sirva de referência, ou então uso texto, faço vídeo, enfim. Mas lá é uma resposta um pouquinho mais curta. E aqui a gente consegue aprofundar mais no conteúdo, porque a gente leva geralmente meia hora em cada uma dessas aulinhas que eu faço com vocês, toda segunda e quarta-feira às 8 horas. A estrutura é meio que de uma aulinha também mesmo. E nas segundas-feiras vocês têm a oportunidade de entrar comigo aqui ao vivo para tirar suas dúvidas online, para tirar suas dúvidas na hora. Você só precisa me chamar, dizer que quer participar e a gente faz uma ligação de vídeo e todo mundo assiste. Por que todo mundo assiste, Manu? Porque senão não faria sentido eu te atender aqui na internet, né? A gente iria, sei lá, fazer uma consultoria personalizada. Aqui, tudo que a gente fala, eu falo pensando em algo que possa ajudar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Se eu vejo que manda lá na caixinha de perguntas uma pergunta que só vai ajudar a pessoa e mais ninguém, tipo assim, Manu, eu tenho o cabelo do tal tipo, ele é tal cor, meu formato de rosto é esse, meu estilo é tal, isso tudo... Gente, isso não é uma pergunta para ser respondida ali, é uma pergunta para ser respondida numa consultoria de imagem individualizada de verdade. Aqui no Instagram a gente responde, a gente trata de temas que possam ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Esse é o objetivo. E na hora que você entra aqui comigo e vai tirando suas dúvidas e eu vou te explicando os porquês, quem tá assistindo consegue ir pegando, consegue ir entendendo e vendo isso na prática. E aí, enfim, isso ajuda a fortalecer muito o aprendizado. É uma maneira diferente de aprender. Existem muitas maneiras de expor o conteúdo, né? E quando a gente fala assim, num exercício da vida real, é uma maneira diferente de aprender e super, super eficaz.
que vocês conseguem interiorizar mais o aprendizado. Enfim, hoje não é dia de entrar. Quem quiser entrar comigo para fazer as suas perguntas ao vivo, é dia de segunda-feira, não esquece, às 8 da noite. Então, para não ter desculpa, segunda-feira... Eu já falo sempre que tem que estar sempre maquiadinha, né? Mesmo em casa, tem que estar ali se cuidando e se achando bonita. Então, segunda-feira, 8 da noite, não esqueça esse compromisso de estar se sentindo bonita para poder entrar na live comigo e tirar as suas dúvidas. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é até bem polêmico, né? Faz uns dias já que estão me perguntando sobre legging aqui na caixinha de perguntas. E aí eu pensei, poxa, eu tô aqui respondendo caixinha e tal, mas é um assunto que é tão delicado, eu sei que tanta gente gosta porque é confortável, porque é prático, a gente vê muito, sei lá, em aerolook, né? Por que Manu tá dizendo que a gente não deve usar? Eu fiz, rapaz, é melhor fazer uma live sobre isso, porque a gente conversa de maneira mais aprofundada. Então, rapidinho, antes de a gente entrar no assunto que é mais longo, eu vou só responder uma pergunta que foi feita aqui por Vilma. Manu, sou gordinha e baixinha, eu posso usar vestido longo? Com certeza. Vestido longo ajuda a alongar a silhueta, porque ele cria uma continuidade, ele não corta a silhueta. Aí você vai prestar atenção se tem estampa, se não tem, o tipo de estampa, que tipo de acessório, decote, todos esses outros detalhes. Mas vestido longo por si só, ele é bom porque é peça única e toda peça única ajuda a alongar a silhueta, tá bom? Mas não esquece de prestar atenção nos outros detalhes. Vamos ao assunto, né? Vamos falar das leggings. Gente, por que legging é tão polêmico, né? Por que legging é amada por uns e odiada por outros? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai analisar uma peça de roupa é pensar assim, ou uma peça de roupa, de acessório, seja o que for, é pensar assim, de onde surge essa roupa? Como é que foi a origem, a criação dessa roupa? Outro dia, eu acho que eu falei, foi na caixinha de perguntas, já nem lembro mais, ou se foi no curso, ou talvez tenha sido no meu curso online. Eu tava explicando sobre a história dessas tiaras que estão super em alta, que são mais fofinhas. Todo mundo sabe, né, que tiarinha é essa que eu tô falando. Elas estão super, super na moda. E aí você pensa, poxa, uso, não uso, não. O que você tem que... Eu acho muito feio. O que você tem que pensar quando você vai analisar se você vai usar, se não vai usar? O que te remete? Na hora que você vê uma tiara como essa, ela te remete a quê? Pra mim, tá? Estudiosa de moda e também pessoa normal, né, que usa coisas da vida normal, ela me remete a duas coisas. As princesas. E dois, aquela imagem mais colegial, em que a gente usava tiarinha pra ir pra escola. Então, pra mim, remete a essas duas coisas. Há uma imagem de princesa, que é muito angelical, que é uma coisa de histórias, de contos de fadas, de tudo isso. Ou então, há uma imagem que é de escola, que também é infantil. Então, se você observar, as duas referências que a gente tem no inconsciente são de aspectos, são de coisas, vamos dizer assim, infantis, relacionadas à infância. Há uma idade em que a gente é muito inocente, que a gente é muito bobinha. Acreditar em princesa é uma coisa muito bobinha, muito inocente, de quem ainda não entendeu como é que funciona a realidade. É tudo muito alegórico. E você tá nessa fase de escola que você usa tiarinha, é muito infantil, né? Muito essa coisa da inocência também. E aí você vai pensar, vou usar ou não vou usar essa tiara? Todo mundo inconscientemente vai ter esse referencial. Então, por mais que você não queira, tá? Você não raciocinou, você não escolheu conscientemente, você não pensou em tudo isso. A associação que se faz, porque todo mundo sabe o que é uma história de princesa, todo mundo já viu um desenho de princesa, e ela usa umas tiaras parecidas com aquela, umas coroas e tal. E todo mundo já foi pra escola e viu menina de tiara na escola, vai
inconscientemente remeter a esse referencial. Então, a associação que o cérebro de todo mundo que tá te olhando vai fazer é algo ingênuo, algo muito delicado, muito bobinho. Mano, mesmo que eu use uma vermelho, vermelho é uma cor sexy, aí você vai estar juntando dois elementos. Você vai estar juntando uma cor que ela passa uma mensagem e um elemento de forma. As duas coisas elas vão comunicar. Mas dependendo da ocasião, da situação, da modelagem, da forma, muitas vezes a forma ela comunica mais forte do que a cor, principalmente quando é um objeto muito pequeno. Quando é um objeto muito grande, tipo a roupa, a cor ela acaba comunicando mais do que pequenos detalhes de forma. Mas se a forma for muito evidente, ela chamar muita atenção, e principalmente um acessório de cabeça, que fica aqui no terço superior, e 2, é uma coisa que ela não é usada o tempo todo, a gente não costuma ver adultos usando acessório de cabeça o tempo todo, então chama atenção na hora que você vê. E aí essa forma acaba prevalecendo sobre a cor. E se eu usar rosa clarinho? Aí piorou, né? Aí você está reforçando a mensagem inicial, que era aquela de delicadeza, de ingenuidade. Porque a cor rosa, claro, ela traz essa mensagem e o formato do objeto que você está usando, nesse caso um acessório de cabeça, ele também traz essa mensagem. Então você reforçou esses aspectos. Entenderam isso da tiara, né? A lógica que a gente fez para conseguir analisar essa tiara é parar e pensar de onde surgiu essa coisa de tiara. Se eu parar para pensar qual é a primeira referência que eu tenho em relação à tiara, lá atrás, onde é que está no meu inconsciente, se eu pensar tiara, só tiara, fechar o olho e tentar lembrar de uma coisa remota, o que eu lembro? Geralmente são esses dois aspectos, né? E aí a gente vai agora para a questão da leg. Entendeu esse processo de análise? Aí a gente vai para a questão da leg. Na hora que eu falo para vocês, fecha o olho agora e pensa. Na hora que você pensa em leg, o que é que te vem na cabeça? Qual é o referencial mais antigo que você tem, que está no teu inconsciente? O que você enxerga? Alguém colocando uma legging, você geralmente vai pensar que é o quê? Alguém de qualquer parte do mundo. Você tá vendo? Tá botando uma legging. O nosso referencial para legging, de maneira geral, porque é o mais comum, porque é o que a gente costuma ver, é ver a legging como uma peça de esporte, voltada para a prática de esporte. Tanto é que, se você procurar no Google, gente, eu fiz essa procura só para ter certeza que eu não ia falar besteira, mas se você procurar no Google, legging, o que aparece é isso aqui. Uma calça esportiva com um tênis esportivo, inclusive. Então, o entendimento geral, a compreensão que todo mundo tem é que é uma peça esportiva, ela é feita para o esporte, para praticar esporte. E se a gente for na história da moda, mais atrás ainda, sabe o que essas leggings parecem, na verdade? Ela parece aquela roupa íntima que se usava antigamente. Ai, gente, eu aperto uns negócios aqui e depois não consigo sair. Foi. Ela parece aquelas roupas íntimas que usava muito antigamente, quando se usava, sei lá, 1500, 1600, se usava aqueles vestidões. A roupa íntima não era tipo calcinha que a gente usa hoje em dia, não. Eram umas calças, umas bermudas compridas. Então, a legging, ela remete um pouquinho a essa roupa íntima. Que em alguns países muito frios, ainda se usa esse tipo de calça por baixo de outras peças de roupa, de calça, por exemplo, os homens até eles usam também esse tipo de peça. Então, olha os dois referenciais que existem, roupa íntima e roupa de praticar esporte. Aí você me vem. Hoje em dia tá tudo muito despojado, todo mundo quer conforto, eu sei que é tudo muito cansativo, a gente passa não sei quantas mil horas no trânsito. Hoje mesmo eu quase tive um ataque porque o trânsito de Recife está uma loucura, tendo greve todos os dias, há 6 dias, sei lá. Enfim, a gente quer algum nível de conforto, né? Já que a gente se sacrifica tanto, a gente trabalha tanto, a gente vive tão cansado, a gente quer se dar algum nível de conforto. E aí o que você pensa? Não, eu vou procurar uma roupa confortável e vou colocar lá a minha legging.
Se você pensar só no conforto e excluir completamente as outras coisas, você não está errada. A leg, ela vai te dar um conforto mesmo. Até porque, para o objetivo inicial, o qual ela foi criada, que é roupa de baixo ou então roupa de praticar esportes, é essencial que exista conforto para poder ter mobilidade, para poder nada ficar prendendo, para poder não incomodar depois de muito tempo praticando o esporte. Então, a criação dessa peça, ela foi feita para isso, para dar conforto mesmo. Mas não é só o que a gente quer, né? A gente, quando fala de se preocupar com a imagem, da construção da nossa imagem, quando a gente entende que a nossa imagem comunica, que a gente está passando uma mensagem para as outras pessoas, a gente entende que ao se vestir, a gente vai pensar também sobre isso. Ou então, se não pensar, a gente vai aceitar as consequências de fazer escolhas impensadas. Se você quer aceitar as consequências de fazer escolhas impensadas, eu nem consigo acreditar nisso, porque senão você nem estaria nesse Instagram. A gente só fala sobre fazer escolha consciente aqui. Então, eu não acho que você estaria aqui assistindo essa live comigo. Então, enfim, não consigo acreditar. Já que você está assistindo essa live comigo, eu pressuponho que você se importa com a maneira que você se veste, você se importa com o que você comunica com a tua imagem. Então, se você se importa com isso, você precisa entender o que está comunicando na hora de usar uma leg. O que você comunica é esse excesso de conforto, esse excesso de eu estou preocupada demais com o meu conforto, tanto que não me importo em passar outros tipos de mensagem, de adequação, de elegância. É como se você dissesse assim pro mundo: gente, o que importa, eu não tô nem aí para as regras, eu não tô nem aí para regras de como se vestir, de adequação. O que importa pra mim é o meu conforto e acabou. E sabe o que acontece quando você tá dizendo isso? Você diz que você é uma pessoa egoísta, que você não está disposta a abrir mão de nada da tua personalidade ou da tua vontade para se relacionar de maneira harmônica com as outras pessoas. E aí, imagina isso no teu trabalho. Se você não está disposto a abrir mão de nada do que você quer para se relacionar, para construir uma mensagem, para passar uma mensagem, para construir uma imagem que seja adequada para o ambiente de trabalho lá que você vive, qual o sentido de eu querer te contratar? Se você quer fazer zero esforço, se pra você conforto é a coisa mais importante da vida, faz sentido isso? Tipo, a gente tá aqui, lá no ambiente de trabalho, a gente tá lá em prol de um objetivo em comum. E se a gente tá trabalhando pra algo, é óbvio que vai existir algum nível de desconforto. O conforto, ele não vai ser prioridade. A gente não constrói nada em zona de conforto. Então você tem que pensar assim, pensar e pesar. Poxa, é isso mesmo que eu quero comunicar, ou eu quero comunicar que não? Eu consigo adequar as minhas necessidades às necessidades práticas e construir uma imagem e passar uma mensagem que ela esteja condizente com o que eu tô fazendo aqui, que no caso é trabalhando, né? Além disso, gente, tô acompanhando, eu tô falando muito rápido, eu sei que é muita informação, mas é que às vezes eu começo a linha de raciocínio e vou indo. Mas me fala, estão acompanhando, estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Eu vi que foi chegando um monte de gente querida aqui. Bem-vindas, bem-vindas. Tá acompanhando, já é. Além disso, da comunicação da mensagem, a gente precisa perceber o que uma roupa ela sempre faz com a nossa silhueta. Uma roupa ela pode distorcer a nossa silhueta. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os looks oversized, que eles criam uma silhueta que não existe, ele cria uma impressão de que você tem um ombro muito maior, ou então, enfim, um quadril maior. São looks que eles desconstroem o que é natural de silhueta. Existem outros looks que eles não interferem tanto, peças que elas delineiam suavemente a silhueta. Existem outras peças que elas ressaltam a silhueta, como por exemplo, peças que juntam o seio, então ele ressalta essa região, peças que tenham um design que cria uma ilusão de ótica de cintura mais marcada.
todas essas peças elas têm elementos que interferem ou não, né, quando as que são mais neutras, da maneira como o nosso corpo, a nossa silhueta, ela é enxergada. E aí você pensa qual o efeito que a legging causa na tua silhueta. Você pode me dizer, ah, Manu, a legging não ressalta nada, porque a minha legging ela é básica, ela não tem aquele negócio de empinar bumbum, ela não tem nenhum recorte que faz ressaltar. Beleza, se ela é inteira, lisa, ela não se ressalta. Mas ela demonstra cada centímetro dessa tua região do corpo, né? No caso da parte de baixo. Então ela deixa muito, muito evidente, sem sombra de dúvidas, cada pedaço, cada centímetro do que tem ali. E isso está muito associado à sensualidade. Como se você mostrar o teu corpo, tá? O nosso corpo, ele é... Deixa eu ver como eu explico isso pra vocês, porque hoje em dia tudo é polêmica, né? Mas vamos falar assim. Existem partes do nosso corpo que elas não são utilizadas para trabalho, tá? No dia a dia a gente trabalha com as mãos, muitas vezes com os pés. A gente faz coisas usando, geralmente, esses principais membros. A nossa parte do meio aqui, o tronco, ele é muito estrutural, né? E a gente usa a cabeça para se comunicar, a boca, mãos para gesticular, para fazer coisa, enfim, para trabalhar a perna, para andar e tal. E existem partes do nosso corpo que elas são voltadas para sexualidade ou então para funções, sei lá, outras funções que elas não são vistas, elas não são realizadas publicamente. Tipo, a nossa região genital, ela é utilizada no banheiro, muitas vezes, né, pra gente poder excretar os nossos excrementos, enfim, fazer xixi, essas coisas. E isso a gente faz em particular. Utilizar a nossa mão, a gente utiliza em público normalmente. Então, assim, ninguém acha estranho você fazer algo com sua mão, porque você tá sempre fazendo algo com sua mão. Isso é uma coisa rotineira na vida de todo mundo. Da mesma forma, o nosso pé. Ninguém acha estranho você andar, mas você fazer algo com alguma parte do teu corpo que ela está geralmente guardada, expor ela de alguma forma causa estranheza. Por falta de frequência e por falta de sentido na utilidade daquela exposição. Você pensa assim, qual a necessidade prática? Não tem, sabe? Então, na hora que você expõe partes, super expõe, né? Você marca, e partes que elas não fazem sentido de serem ressaltadas, de serem mostradas, que você não vai usar aquilo, porque não está relacionado com as funções que você está desempenhando, causa uma certa estranheza e chama a atenção para uma das funções que são essenciais dessas partes. Então, se você pensar assim, bumbum é uma coisa muito sexualizada. Culturalmente ou não, eu não quero entrar nesse mérito, mas é uma coisa sexualizada. Então, se você ressalta esse bumbum, você está chamando a atenção para um elemento que ele é sexual. Não tem jeito, é isso que vai acontecer. Na prática, é isso. Se você ressalta, chama, acende a luzinha do sexual. Se você não ressalta, se você esconde, passa batido. Ninguém vai, a não ser um doente, né? Ninguém vai ficar prestando atenção, isso não vai chamar atenção nesse sentido. Se você ressaltou, você está chamando a atenção para algo que não faz sentido naquele momento, se a gente está falando, por exemplo, de ambiente de trabalho. Me fala, faz sentido a gente ficar chamando a atenção, a gente ficar querendo entrar num pensamento, num olhar de sexualidade dentro do trabalho, por exemplo? Não faz. A não ser que você trabalhe com sexualidade, que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas, não faz sentido chamar atenção para isso. Na verdade, em ambiente de trabalho, a gente tem que fugir disso, por causa do lado animal do ser humano, que inconscientemente a gente tem um instinto de olhar, de sentir desejo, e o foco no teu trabalho ele tem que ser justamente outro, para que as pessoas entendam o teu valor de trabalho e não achem que você se limita a parte desse valor que você tem, né, como ser humano. Você tem valores N, um desses valores é um valor sexual, todo mundo tem, e esse valor sexual, instintivamente, ele chama muita atenção. Entendam isso, assim,
falando sobre ser humano. O ser humano, ele sempre vai dilatar a pupila, vamos dizer assim, com coisas que chamam pra sexualidade, porque é um instinto humano de reprodução, é um instinto humano de acasalar, de encontrar parceiros e tal. Então isso naturalmente chama sempre muita atenção. E aí, se você sem perceber acaba deixando isso aqui chamar muita atenção, as outras qualidades tuas, elas podem acabar ficando sem brilho, acabar ficando sem foco. E aí você acaba sendo estigmatizada por algo que, tipo, não te acrescenta em nada naquele ambiente. O que vai te ajudar profissionalmente ser percebida como uma pessoa que tem um bumbum bonito? Não te ajuda profissionalmente em nada, sabe? Tipo, na verdade, faz as pessoas até esquecerem outras coisas tão legais que você tem, porque isso daqui chama tanta atenção inconscientemente, sei lá, de maneira animal, mesmo nosso lado animal, né, que a gente tem esse lado animal, isso tem tanta atenção que as pessoas até acabam esquecendo de falar de todas as qualidades que você tem, que você é uma pessoa que tem espírito de liderança, que é muito organizada e tudo isso, que são qualidades que você tem, mas é esse lance, sabe? Quando você coloca uma luz muito mais forte em outro local, acaba ofuscando essa outra coisa que você tem que é tão boa. Então a gente tem que ter muito esse cuidado em ambiente de trabalho, de não permitir que outras coisas, a gente tá falando aqui sobre sensualidade agora, mas não é só sensualidade, existem várias coisas que às vezes a gente permite que atrapalhem isso, pra gente não permitir que essas outras coisas, elas acabem ofuscando o que a gente foi fazer ali. E na verdade é entregar algo, é mostrar que a gente é competente, que a gente consegue fazer o que a gente se comprometeu a fazer. A gente consegue realmente entregar, vai ficar redundante, mas entregar a nossa entrega. Entregar o que a gente se comprometeu. E aí é um cuidado que, assim, profissionalmente eu acho que todo mundo tem que ter. E aí eu falo muito, gente, se você não trabalha com moda, é legal se vestir bem, é legal estar na moda, mas pensa que no teu ambiente de trabalho é muito mais legal as pessoas te reconhecerem como uma líder super competente e lembrarem de falar isso, porque isso é o que chama mais atenção do que as pessoas só lembrarem de você ou lembrarem de maneira mais forte de você como aquela pessoa fashionista. Porque senão isso acaba ofuscando uma outra coisa que naquele ambiente importa muito mais, entendeu? Então você tem que pensar assim, voltando lá na história da legging, o conforto importa, mas na hora que eu comprar conforto escolhendo usar uma legging, o que mais eu tô trazendo junto? Será que o preço vale a pena? Ou será que eu não encontro outras peças que também me entregam conforto, talvez não me entreguem 100% desse conforto que a legging entrega, que é maravilhosa, que parece que eu tô usando nada, talvez entregue ali 85%, 90%, mas não me traz essas outras questões que eu sou obrigada a carregar comigo na hora que eu faço essa escolha. Não tem como você dizer, eu quero só esse pedaço e ninguém pode me julgar, ninguém pode me sexualizar porque eu tô usando legging. Gente, isso vem junto. Se você resolveu ressaltar uma parte do teu corpo que ela é sexualizada, não tem como você obrigar ninguém a fazer isso. É animal, é inconsciente, vai rolar, tá? Então a gente tem que fazer escolhas muito conscientes, entendendo que quando a gente escolhe, a gente leva o pacote. Não dá pra escolher só um pedacinho da característica que aquela peça vai te entregar. Você vai levar o pacote pra casa. Esse pacote vale o preço? Se não vale o preço, vamos tentar encontrar outras alternativas. E existem outras alternativas. Aí, por exemplo, a Pamela, né? Ela perguntou aqui, legging fica com legal com maxi colete? Fica, já é uma solução melhor. Porque esconde ali o bumbum, já não deixa o corpo tão em evidência. Mas aí entra um outro lance que eu quero mostrar pra vocês. A legging, ela também desenha tanto o corpo que se você não tiver uma silhueta muito equilibrada, ela pode acabar criando ou evidenciando uma desproporção. Superada essa parte da sensualidade, tá? Vamos falar sobre proporção agora. Então, se você tem mais volume, seja aqui em cima, seja no quadril, sabe o que acontece? Cria uma espécie de conezinho de sorvete. Então, porque a legging, ela vai grudar tudo ali na tua perna e o nosso, é natural que a nossa perna, ela termine assim, né? O pé menorzinho e tal, tem menos volume.
E aí o que você cria? Você cria esse triângulo aí invertido, uma desproporção, ou você ressalta uma desproporção. O que funciona muito bem para equilibrar essa desproporção que uma legging causa? Você usar sapatos pesados. E aí você vai pensar, por isso que legging funciona tão bem com bota de inverno, aquelas botas pesadas, tudo estilosa, com tênis mais pesado, maiorzinho. Porque você adiciona um peso visual ali embaixo e essa silhueta fica mais equilibrada. E aí a gente tem referências lindas em que leg ou então uma calça super justa, ela fica muito bonita no inverno, justamente porque a gente tem um peso visual adicionado lá embaixo. A gente tem geralmente uma peça mais soltinha na parte de cima, porque no inverno a gente faz muito. A gente tem também, às vezes, uma terceira peça mais comprida, que não dá pra mostrar tanto o formato do corpo. A gente tem vários elementos que ajudam a equilibrar essa silhueta. Então, não dá pra dizer que incondicionalmente leg é ruim ou é bom. Mas diante da nossa realidade, a gente no Brasil aqui não tem tanto frio assim pra gente estar pensando que 90% dos nossos looks vão ser looks de frio. E pensando na construção da imagem que a gente quer ter, leg na maioria dos casos não vai ser bom pra você. Existem exceções? Claro que existem exceções lindas, mas não é a regra. A regra, a leg, ela não te ajuda a conquistar quase nada. E se você disser, mas Manu, eu adoro sensualizar. Eu gosto de usar leg porque ela deixa o meu corpo super evidente, eu acho super bonito. Beleza, ela realmente faz isso. Mas você tem que pensar nessa outra lance que eu te falei. Ela pode chamar ainda mais atenção para uma desproporção do teu corpo. E aí você vai ter que observar realmente esse teu corpo, ele tá equilibrado e essa leg ela não vai causar problema, essa calça hiper justa, skinny, ela não vai causar nenhum problema ou ela vai causar problema. Pense sobre esses aspectos também e se você se sentir bem, se você quiser usar, ainda te dou outra dica, evita tecidos muito finos. Evita tecidos muito finos porque eles marcam demais a silhueta, eles se aproximam ainda mais de um referencial de roupa de academia, de roupa de baixo, de underwear. Então, tenta escolher uma coisa ali que fuja desses estereótipos, desses referenciais. Tenta escolher um tecido que seja mais grosso. E se tiver alguma folguinha, gente, a folguinha da elegância serve pra tudo. Então, em vez de você escolher uma calça skinny, de repente uma calça que lá no finalzinho, ali na tua canela, ela fica uns dois dedinhos mais grossos, mais folgadinha, isso já dá um respiro. Isso já deixa a composição mais elegante, um pouquinho. Vai ficar tão elegante quanto uma calça reta? Claro que não, gente. Vamos ser razoável. Mas já ajuda a aliviar. E quanto mais folguinha da elegância você for adicionando, mais sofisticado vai ficar a tua imagem. Tá bom? Entenderam, meninas? Pra vocês verem que nada é assim tão preto no branco, né? Tudo tem muitas nuances que precisam ser observadas, mas eu acho que deu pra entender a construção do raciocínio, como funciona na hora que a gente vai analisar uma peça. E essa construção de raciocínio, ela vai ser utilizada para análise de qualquer peça, como eu falei lá no começo, por exemplo, da tiara. Me falem aí. O que vocês acharam? Ficaram com alguma dúvida ainda em relação a legging? Falei até, né? Adoro você, mano. Boa noite, boa noite. É Brigadeiro Goiano que é. Não sei o seu nome pessoal, né? Mas a empresa... As minhas dizendo aqui em cima que tava entendendo. E Janaína falando que tava adorando. Gente, então, era isso que eu queria falar pra vocês sobre as leggings. Eu vou mostrar pra vocês só um exemplo sobre equilíbrio de silhueta, pra vocês terem noção também de como isso fica visualmente. São looks bem parecidos que eu peguei aqui, justamente pra vocês conseguirem enxergar. Oi, Carlisson! Meu fisioterapeuta, gente, ele é mara.
Eu peguei aqui looks bem parecidos pra vocês conseguirem enxergar e comparar o efeito visual. Posso usar legging com chemise? Pode, mas assim, eu não recomendo. Eu não acho que fica uma coisa elegante, sofisticada. Parece que você tá usando uma meia calça. Entendeu? Que esse é um lance também, ela vai remeter a underwear, a roupa de baixo. Então vai remeter a como se você estivesse usando uma meia calça. Pode tudo, mas não fica bonito, não fica harmonioso. Mas se você estiver me dizendo, Manu, eu posso usar legging com chemise e botinha no inverno? Beleza, porque a sensação visual que a gente vai ter é que isso é uma meia calça, não é exatamente uma legging. Mas na hora que você me pergunta, posso usar legging com chemise? Eu penso aqui, Brasil, calor que geralmente faz, já imagino que você vai colocar um sapato que seja mais fresquinho e não vai ficar bom. Não vai ficar muito equilibrado não, vai remeter a uma meia calça mesmo, sabe? Ó, eu vou mostrar pra vocês esses dois, pode ir mandando pergunta enquanto isso. Eu vou mostrar pra vocês esses dois exemplos que eu separei, pra vocês entenderem como funciona na silhueta. Olha esse look, com uma calça que é tipo legging, e ela tá com a terceira peça verde, é uma base inteira preta e uma sapatilha. Observa como a silhueta dela faz esse triângulo invertido que eu falei pra vocês. Agora, olha isso. Praticamente o mesmo look com outro estilo de calça. Com uma calça que ela é flare. Ela tá ali justinha no joelho, mas depois ela abre. Olha como esse look, essa silhueta, ela fica mais equilibrada. Ela continua com um shape magrinho aqui no meio, tudo sequinho, mas isso cria equilíbrio entre as proporções. Consegue enxergar a diferença? O look é praticamente igual, gente. Olha como esse look aqui, ele fica muito mais arrumado. Aí você pode dizer, mano, é porque ela tá de salto. Não é nada porque ela tá de salto. É por causa do modelo da calça. Ela poderia estar com um tênisinho ali, preto da mesma forma, e ia ficar super sofisticado, ia ficar com uma silhueta mais equilibrada, ia ficar mais bonito. Beleza é isso, gente, é equilíbrio. Quanto mais equilíbrio a gente tiver numa composição, mais harmonia na composição, mais bela ela fica. Olha de novo outro exemplo. Percebe como do nada ali, aí tem um pezinho pequenininho, ficou tudo... De repente ela tem um volume aqui em cima e do nada ficou uma coisa miudinha. Ficou muito estranho. Conseguem enxergar isso? Me falem aí. Bom, tinha pego mais exemplos, mas a gente já passou bastante da hora. Consegue, joia. Gente, é isso que eu queria passar pra vocês em relação a essa história de usar legging, como usar legging e tal. Não estou proibindo ninguém de usar, eu quero que vocês entendam o que eu expliquei, raciocinem e pensem. É bom pra mim, não é bom pra mim. É a escolha de cada um. Eu não recomendo. Quem é minha cliente, eu não recomendo usar leg, a não ser que seja nesse tipo de proposta que eu falei pra vocês. Eu vou até mostrar algum aqui. Não, essa é bem esportiva. Pera. Esse tipo de proposta que funciona, tá vendo? Que tem uma peça mais pesadinha embaixo. Essa não. Essa aqui. Que tem uma peça mais pesadinha embaixo. Vou colocar assim que vocês enxergam. Que cria uma distribuição de pesos, tá vendo? Que cria uma continuidade. Que tem uma terceira peça ali que esconde a lateral do bumbum, que alonga a silhueta. Então, esse tipo de coisa, assim, funciona. Esse tipo de look, esse tipo de composição vai funcionar. Se não for isso, se a tua composição ela não tá assim, com pesos visuais equilibrados, se ela tá mais nesse sentido, não funciona. Olha essa imagem miniatura, como fica claro versus essa. Tá vendo? Então é isso, eu queria que vocês entendessem um pouco mais sobre essa história da legging. Obrigada por me responder, por nada. Vocês que são os amores, eu fico super feliz de vocês participarem aqui comigo, de vocês estarem tão interessadas
Gente, isso ajuda a gente a construir um mercado de moda que ele é muito menos superficial, ele é mais profundo. E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo ter mais autonomia. Vocês vão ver que daqui a um tempo, as marcas elas vão estar criando de maneira muito mais preocupada, porque a gente, enquanto consumidor, a gente está aprendendo e a gente vai saber exigir. A gente não vai levar para casa qualquer coisa. Então vocês vão ver que com o tempo a gente vai mudar o mercado de moda por causa do nível de exigência que vai subir. Vocês vão aprender aqui comigo tanta coisa que no final das contas a gente vai mudar a maneira como o mercado de moda produz, porque a gente não vai aceitar levar para casa qualquer coisa, a gente só vai aceitar levar para casa o que é bom pra gente de verdade. É nosso dinheiro, a gente trabalha tanto por isso, pega trânsito, passa não sei quantas horas se estressando, tendo dor de cabeça. Não vamos dar dinheiro para qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa e entregar qualquer coisa pra gente. Vamos entregar nosso dinheiro para quem tá comprometido a entregar o melhor pra gente de verdade. E aprendendo, a gente sabe exigir. Essa é a ideia aqui. Fico muito feliz que vocês estejam interessadas nessa causa. É o meu propósito, é ajudar a gente a construir um mercado de moda mais profundo, que seja mais voltado realmente para o consumidor, que entregue realmente qualidade, não só em acabamento, a gente sabe que é tudo isso, mas que entregue qualidade no sentido de qualidade de vida, de qualidade estética, de tudo que a gente quer para poder levar beleza para nossa vida, tá, gente? Obrigada pela presença de vocês aqui, fico muito feliz. Se vocês gostaram dessa live, me ajudem a divulgar mais e mais essas ideias, cada vez mais. Fico muito feliz, é só mandar aqui nesse aviãozinho para as amigas de vocês. Beijos, bom final de semana, né? Que eu só vejo vocês agora segunda-feira às 8 da noite. Até lá!